Então, meu nome é Marge Alcântara, eu tenho 22 anos, sou ex-aluna do curso de bacharelado em Química do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Nilópolis. Tudo começa quando eu era criança, porque a minha avó sempre me incentivou muito a aprender idiomas. Ela falava assim, minha filha, mesmo que você não consiga fazer faculdade, eu fui a primeira da minha família a fazer faculdade, a me formar. Se você falar vários idiomas, você vai ter uma chance de conseguir um bom emprego. E eu sempre quis fazer intercâmbio, mas a minha família nunca teve condições de arcar com esse intercâmbio. E aí, eu tive uma colega no curso de inglês que fazia faculdade de Química aqui, e ela falou que aqui tinham várias oportunidades e tal. Até que em 2020 surgiu esse edital REARE, que era para países europeus. Só que aí, em março de 2020, aconteceu uma coisa que mudou o mundo inteiro, né, que foi a pandemia. Foi um processo muito difícil para mim, porque eu não conseguia entender, não conseguia aceitar porque que Deus, ou enfim, o mundo me deu aquele presente, uma coisa que eu desejei tanto durante tantos anos, e depois eu não ia conseguir, sabe? O edital podia ser cancelado, né? Enfim, a gente não sabia o que ia acontecer. Nem eu, nem os outros dois estudantes. E nós fomos no final de 2022. Eu embarquei no dia 23 de dezembro de 2022. Então, assim que eu cheguei, primeiro eu acho que eu não tinha caído a ficha, sabe? Que eu estava na França. Porque aquilo era uma coisa muito distante pra mim, uma realidade muito distante pra minha família, assim, então demorou um pouquinho pra cair a ficha. Eu passei um tempo em Paris, e aí quando eu fui pra Lille, de fato, eu lembro que eu cheguei, assim, e eu fui ficar na casa de um amigo, uma outra pessoa que foi por esse edital, só que ele era aluno da Cefet. E na verdade a gente não se conhecia, só que eu não tinha onde ficar nesse momento. Então eu fui ficar na casa dele e ele morava em frente ao campus de educação física da Universidade de Lille. E aí eu lembro que eu tava na janela da casa dele e aí eu vi o logo da Universidade de Lille na minha frente, sabe? Eu estava na frente da Universidade de Lille e aí eu chorei muito, assim, porque parecia que nunca ia chegar aquele momento de fato, sabe? E chegou, eu tava ali, tipo, foi muito legal. A primeira coisa que foi muito difícil pra mim é que as aulas começavam por volta das 8 horas, só que quando eu cheguei lá ainda era inverno. Então eu acordava e não tinha sol, tava menos 2 graus. Pra mim isso foi muito difícil, sabe? É uma coisa que eu acho que as pessoas não costumam falar tanto, né? Que é muito difícil mesmo. Você não tem vontade de levantar da cama, assim. Não tinha sol, sabe? E aí, assim, os franceses, pelo menos na minha experiência, eles não são rudes, mas eles são muito fechados. Então é muito difícil você criar vínculos, você criar amizades. Eles estão solícitos se você for perguntar uma coisa, sei lá, onde é o banheiro, onde eu posso fazer tal coisa, mas eles não estão solícitos para virar seus amigos, para criar vínculos com você. Uma coisa que eu gostaria de falar é que os alunos lá estavam no mestrado e eles estavam muitas vezes indo pela primeira vez para um laboratório. E aqui, desde a minha segunda semana de aula, em 2018, eu tinha prática laboratorial, sabe? Então, no laboratório foi um momento que eu fiquei mais assim, pô, tô na minha praia, sabe? Porque eu sabia o que fazer e tal, e eles não sabiam. Lille tá no norte, bem no norte, assim. Se você pegar um trem de 1 hora, você chega em Dunkerque, e aí 1 hora de barco você chega na Inglaterra. Então é bem no norte mesmo. E fronteira com a Bélgica. Essa parte é a parte mais pobre da França. Não se compara com o que a gente entende como pobreza aqui, né? Mas para os padrões franceses é a parte mais pobre. E não sei se por isso, enfim, o povo do norte é muito mais caloroso do que o povo do sul. E assim, Lille é uma cidade maravilhosa, é uma cidade muito universitária, tinham vários estudantes fazendo intercâmbio de vários países da Europa e também do mundo inteiro. Então eu conheci pessoas do mundo inteiro, tinha uma vida noturna muito agitada. É um detalhe muito pequeno, mas me chocou muito. O transporte público. Como assim, de 2 em 2 minutos passava um metrô. E eu não tinha dificuldade para chegar ao meu trabalho, eu não tinha dificuldade para ir na minha casa. E assim, eu ficava meia hora no metrô para ir pro trabalho e para voltar. E os franceses já achavam aquilo absurdo, passar meia hora no transporte público. E para mim era, era o melhor dos mundos, né? Mas uma coisa que eu percebi nos franceses não é que eles não querem falar inglês. Alguns sim, mas assim, no geral. Eles realmente têm muita dificuldade. Eu conversei até com os franceses que eles reclamam muito do sistema educacional francês em relação a outros idiomas. Parece que eles têm um nacionalismo exacerbado, um orgulho exacerbado em relação ao idioma deles, e eles não têm vontade de aprender um outro. Só que isso é muito prejudicial para tudo, né? Uma coisa que eu também aprendi muito a valorizar é o meu tempo livre, no sentido que os franceses, se deu a hora de eles irem embora do trabalho, eles vão embora. Eles não fazem hora extra, eles não, sabe? Na hora de trabalhar, é hora de descansar, é hora de descansar. E eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito de culto ao trabalho, né?
As pessoas se orgulham de falar, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para ir na academia, eu só vivo trabalhando. Isso não é legal, na verdade. Hoje eu sou professora de francês. O francês que eu tinha aprendido na sala de aula é totalmente diferente do francês que eles realmente falam lá, né? Até porque hoje em dia tem uma influência muito grande da cultura e da língua árabe na França, no idioma francês, né? E eu não sabia dessas coisas, sabe? Então, e infelizmente eu tinha uma visão muito eurocentrada do francês, sabe? Quando eu não pensava na Europa, eu pensava no Canadá. E eu conheci tantas pessoas, sei lá, do Marrocos, pessoas de Senegal que falam francês e que eu não sabia. Eu não sabia que existiam mais de 80 territórios que falam francês no mundo, sabe? Então, assim, hoje em dia eu faço questão de trazer isso para as minhas aulas para que as pessoas não tenham só essa visão de que francês é França, Bélgica, Canadá e Suíça, né? Existem centenas de lugares e pessoas que falam francês e a gente tem que falar sobre essa diversidade dentro da francofonia. Isso é uma coisa que eu também percebi em mim, assim, muitas vezes eu não me sentia talvez merecedora de estar ali, como se aquele lugar não fosse meu para ser ocupado, sabe? Por causa do lugar que eu vim, por causa da história da minha família. E aquele lugar, justamente por isso, ele é meu para ser ocupado, sabe? Então, muitas vezes eu me questionei, antes de eu conseguir, até mesmo quando eu já estava lá, se na verdade eu não era uma impostora que estava enganando todo mundo, né? Que, enfim, e não, sabe? Eu mantive minhas notas altas, eu aprendi a falar francês e eu fui merecedora de ir, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente se questiona isso, se a gente merece aquilo que a gente está conseguindo. E a gente merece.